Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. A entrevistada de hoje é Sônia Montanho, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade, que tratou sobre plataformas de compartilhamento de vídeos. Olá, professora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Professora, a sua trajetória acadêmica começou justamente com o curso de jornalismo, é isso? Sim, na verdade eu comecei a trabalhar em rádio muito nova e na época tu não precisava fazer faculdade para isso. Eu apresentava um programa em Uruguai antes de vir para o Brasil, um programa de arte, e depois de 4 anos de trabalhar em rádio tu adquirias a carteirinha de radialista. E eu vim para o Brasil por um convite até da Unicinos para trabalhar aqui continuei trabalhando em rádio, mas também trabalhando em outros meios, e aí fui fazer a faculdade já com 20 e tantos anos. Principalmente na época do TCC, que é onde a gente desenvolve mais essa capacidade de pesquisa, de investigação e tal, surgiu assim, um desejo muito grande de continuar mesmo nessa trajetória. Me encantei pela pesquisa e então a partir daí surgiu, emendei praticamente o mestrado e o doutorado. O primeiro contato que a senhora teve com a pesquisa foi ainda no trabalho de conclusão de curso? Como é que foi esse período? Sim, na verdade, ao longo do curso, alguma que outra experiência tu vai fazendo, tem que ler, tu tem que linkar uma coisa com a outra. Aquilo que tu lê, tu tem que tentar entender a realidade das mídias que estás. Essas pequenas experiências ao longo do curso a gente tem, continua tendo até hoje. Mas, principalmente na época do TCC, onde nós nos debruçamos, os alunos se debruçam durante um ano sobre um tema que escolhem, que tentam a partir das teorias ver a prática e a partir da prática levantar novas perguntas para a teoria. Então essa experiência aí foi principalmente no TCC e foi uma experiência bastante interessante que me levou a querer continuar. E que tema foi tratado nesse trabalho de conclusão de curso? Na época eu sempre me interessei muito por TV, por imagem de maneira geral e por imagem audiovisual de maneira particular. E na época, lembro que a minha orientadora, a Susana Kilpi, que ainda é professora aqui, ela me disse que era interessante escolher um assunto pelo amor ou pelo ódio, mas não um assunto que seja indiferente. Tinha um programa que eu odiava, que era o Linhas Diretas da Rede Globo, isto. Então, transformei esse ódio, digamos, em capacidade de olhar, de perceber, de ler, de estudar. E foi bem interessante a experiência. Cheguei a uma série de conclusões que, à simples vista, tu não imagina. E essa adaptação também ao nosso país aqui, foi tudo tranquilo? Sônia, a própria língua, por exemplo, ou teve algum obstáculo nesse aspecto? Bom, até hoje eu falo português de um jeito... Escrevendo é muito mais difícil de perceber que sou uma estrangeira, mas o sotaque é muito forte e eu não consigo perdê-lo. Tem gente que consegue. A adaptação foi muito tranquila por causa de que o brasileiro é muito hospitaleiro com o estrangeiro, principalmente com o uruguaio. Eu me senti muito bem acolhida de entrada e a cultura brasileira é muito rica, me encantei logo por ela. Então, tanto que este ano estou fazendo 20 anos de estar aqui e me sinto em casa realmente. Às vezes, até quando volto para o Uruguai, tenho que pensar mais como falar, o que falar e onde que estou. Até sou mais estrangeira lá que aqui neste momento. E o mestrado também, como é que foi esse passo? Porque foi logo depois do término da graduação ou não? Ainda deu um espaço de tempo? Deu 2 anos, mais ou menos, e aí fui fazer o mestrado. O mestrado eu queria continuar estudando televisão, não importava o que, não tinha especificamente, mas queria entender muito mais como funcionava a televisão, não desde o ponto de vista da produção, de maneira geral, porque isso a gente estuda bastante, tem os manuais, aprende direitinho, mas muito mais me engajar nesses estudos da TV, que os estudos da TV durante muito tempo, eles pecaram por dizer o que a TV não é, ou o que a TV deve fazer e não faz. Isso te ajuda qualquer coisa menos a conhecer a TV. Então, nos últimos anos, principalmente, apesar da grande produção que há sobre análise televisiva, surgiu mais um lado que tenta entender como a televisão funciona
na sua construção, na sua produção de sentidos. Então, na TV, eu fui buscando um tema e uma questão que comecei a assistir TV direto, todo tipo de TV, comecei a perceber que a questão do lúdico estava cada vez mais casado com a TV. Então, tentei focar mais naquela televisão onde o lúdico atravessa toda a programação, até o telejornal, por suas estéticas, que é o SBT. E então a dissertação ao final se chama TV Jogo no SBT, porque cheguei a perceber que há uma construção de uma TV Jogo pelas estéticas, pelos cortes, pelos planos, que atravessa os programas de jogo. Não é só nos programas de jogo, não é só no SBT, em que são vendidos brinquedos com os jogos de Silvio Santos, ou que tem N expressões lúdicas ali, senão que atravessam também programas ditos sérios. É uma construção muito forte da emissora. Mas não é só da emissora, só que é ali onde mais concentrado se dá. Isso me levou também a tentar estudar, recuperar como o lúdico foi uma dimensão importantíssima ao longo de todas as culturas e como hoje, principalmente, está emergindo, como as culturas em algumas de suas épocas tiraram o lúdico como elemento central, tiveram uma série de consequências. E, enfim, mais ou menos por aí, a televisão e o lúdico foi o centro dessa dissertação. Bom, e o doutorado, como é que surgiu nessa história? Foi logo depois do término do mestrado também? Sim, mais ou menos sempre houve 1, 2 anos. Fiquei pensando, mas não emendei assim, desesperadamente, um com o outro. Gostava de parar um pouquinho, entender o que tinha feito e começar a pensar no seguinte. E o tema tratado também continuou na televisão? Não, na verdade, nessa época já a internet, a web se tinha tornado algo muito mais cotidiano para muitas pessoas, de fácil acesso. Então, o audiovisual estava passando, inclusive a própria TV, mas o audiovisual, de maneira geral, está passando por uma série de transformações. E eu sempre gostei muito de estudar a relação entre a TV, qualquer audiovisual, com a época em que ele é produzido. Então, eu queria entender mais esta época que o audiovisual estava sendo transformado. E então, essas transformações refletiam, de alguma maneira, mudanças de época. Então, queria entrar nesse centro ali, que audiovisual era esse e que época é essa que está produzindo uma quantidade de vídeos impressionante. Aí já saí da TV, percebia que só com as câmeras de segurança, a quantidade de vídeo que produzimos diariamente é incalculável, com câmeras amadoras, com uma série de dispositivos que há à mão para produzir esse vídeo. Então, queria entender melhor esse fenômeno. Tá certo. Então, Sônia, bom a seguir, o Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pela Sônia Montanha durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em comunicação. Não saia daí, a gente já volta.